Graças a Deus. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados, unidos, né? Separados pela distância, mas unidos no Espírito, né? A Bíblia fala que nós somos um com Jesus em Espírito. Então, se nós somos um com Jesus, você é um com Jesus, nós somos um com Jesus, então nós somos um, né? Em Espírito nós somos um. Jesus disse que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo, né? Um com a Trindade, um com o Pai, Deus, um com o Filho, Jesus, e um com o Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? E isso é maravilhoso. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala, João escreve dizendo, né? Vós o tem vencido. Por que vós tem vencido? Porque o maior habita em vós, maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo, né? Satanás e toda a sua equipe. Mas o maior habita em nós. Então nós não devemos temer, muito pelo contrário. Quem tem medo é Satanás, né? Porque ele está debaixo dos nossos pés. Então você é templo do Espírito Santo. Eu não sei se você ouviu a mensagem de ontem, mas o que habitou na tua mente, o que encheu tua mente, o que encheu teu coração neste dia, foi a dúvida? Foi a dúvida? A dúvida, ela traz ansiedade, né? E a pessoa ansiosa, ela não sabe se é bom fazer isso, se pode fazer aquilo. Interessante que hoje de manhã, quando eu fui para a cidade, eu estive com algumas pessoas e eu acabei pregando a essas pessoas aquilo que eu tinha pregado ontem à noite, né? Ensinado ontem à noite. Eu ensinei a essas pessoas de manhã, né? Dizendo para elas que nós não podemos ter dúvida. Se podemos lavar a mão com álcool, vai diminuir a nossa fé. Se não lavamos a mão com álcool, nós estamos errados. Então, como fazemos, né? Como nós fazemos? Podemos fazer qualquer coisa. Paulo disse, podemos fazer tudo. Agora, nem tudo me convém. Tem certas coisas que nós podemos fazer que não tem problema nenhum. Lavar a mão com álcool, lavar a mão com sabão, ou não lavar a mão. Isso fica a critério de cada um. Mas o principal da nossa vida, né? É a fé. É a fé. Paulo disse, nós não vivemos pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Vivemos por fé. Disse Deus, o meu justo viverá por sua fé. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós vamos edificar nossa fé através da palavra de Deus, através do conhecimento na palavra de Deus, porque Amós, quando escreve dizendo, meu povo foi destruído, né? Está sendo destruído, por quê? Qual a razão da destruição do povo? Porque não conheciam Deus, até mesmo ouviam de Deus, mas conhecimento não tinham nenhum. E por não ter conhecimento não tinha prática, e por não ter prática tinha derrota, tinha prejuízo, né? Mas Deus é bom. No final do trabalho nós vamos estar orando, nós vamos estar falando com Deus, nós vamos estar orando para a sua casa, para a sua vida, e você esteja preparado para isso. Amanhã, sexta-feira, dia 3 de abril, né? 11 horas da manhã, a Igreja Mundial, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Global Mundial Quadrangular, né? Vai estar em oração, 11 horas da manhã. Então, se você puder, aonde você estiver, né? Leva o seu pensamento a Deus e se una com o povo quadrangular, né? São milhares e milhares e milhares de igrejas, são milhares e milhares de pessoas, né? Que vão estar, todas elas ligadas em espírito, cada um no seu lugar, unidas à Igreja do Evangelho Quadrangular, clamando por Deus, pelo mundo, né? Então nós vamos fazer um clamor pelo mundo, para que a misericórdia de Deus se faça e, consequentemente, esse mal seja tirado do mundo. Deus pode todas as coisas. Então, a Igreja Mundial, recebemos uma notificação do presidente da Igreja Quadrangular aqui no Brasil, o pastor Mário de Oliveira, né? E, consequentemente, ele também recebeu uma comunicação do pastor Clay, lá dos Estados Unidos, né? Que é o presidente lá nos Estados Unidos, da Igreja Global. Então, automaticamente, vamos orar. Amanhã, 11 horas da manhã, né? Se você puder, faça essa oração, se una ao povo quadrangular e Deus, então, estará abençoando o mundo, né? O mundo e, consequentemente, a tua vida, né?
Deus é um Deus maravilhoso. Eu quero que você seja grandemente abençoado, uma pessoa feliz, bem-sucedida. Esse é o desejo de Deus. No livro de Salmos, capítulo 79, se você quiser abrir a palavra de Deus, tem um versículo aí muito bonito e um grande ensinamento nesse salmo, né? Grandes palavras. Salmo 79, se você quiser abrir a palavra de Deus, nós vamos ler. Lá no versículo 11, eu estou com a nova Bíblia Viva, né? Versão que eu quero ler aqui. Tem uma outra versão aqui também, né? A Bíblia Almeida Strong, né? Também tem uma versão, mas um pouquinho diferente. Aqui é muito mais compreensível. Então nós vamos ler no versículo 11. Ouça os gemidos e lamentos dos israelitas, prisioneiros, pelo seu grande poder, salve os que são condenados à morte. Vamos ler de novo? Diz assim, Asaf orando a Deus, levando um clamor a Deus. Então Asaf, ele diz assim, ouça, dizendo a Deus, né? Ouça os gemidos e lamentos dos israelitas, prisioneiros, pelo seu grande poder, salve os que estão condenados à morte. Ouça, Asaf, Jerusalém. A Bíblia fala que Jerusalém fora invadida, né? Fora invadida pelo exército da Babilônia. Isso aconteceu 586 anos antes de Cristo, né? Quando a Babilônia vem, o exército vem e invade Jerusalém. E quando nós lemos aqui nesse versículo, nós vemos a grande dificuldade que Jerusalém estava passando e o povo de Israel, os israelitas, né? Eles foram assolados, o povo agora gemia, pois o sofrimento era muito grande ali. A palavra, se você ler no livro de Salmos 79, você vai ver nos primeiros 5 versículos a invasão da Babilônia, né? O massacre que aconteceu lá dentro, como água, o sangue dos servos e santos que havia lá em Jerusalém, agora estava sendo regado em volta de Jerusalém como se fosse água, né? Uma afronta contra Deus, uma afronta contra o próprio povo de Deus. Mas eles estavam agora em lamento, muito choro, e muitas outras pessoas agora estavam prisioneiras destinadas à morte, né? Veja, assim estava a situação. Mas Asaf, então, ele faz esse clamor a Deus, ele clama a Deus, que Deus livrasse essas pessoas da morte, né? E ele diz, ouça o gemido, dizendo para Deus, ouça o gemido, ouça o choro, ouça, Deus, o lamento do povo, ouça. Ele está dizendo para Deus ouvir. Se Deus não estava ouvindo, que viesse a ouvir, né? Se conectar com o povo lá de Jerusalém, o sofrimento que eles estavam passando. E depois ele diz, o lamento dos israelitas também que estavam prisioneiros. Por quê? Porque eles estavam destinados à morte. Mas ele diz, no meio desse versículo aqui, pelo seu grande poder, salve-os, salve aqueles que estão condenados à morte. Veja, em meio a todo sofrimento e dor, um homem clama a Deus, Asaf, um homem clama a Deus, ele clama, o povo sendo subjugado por aquilo que o mundo até mesmo havia cometido, né? Mas eles estavam sendo subjugados, um povo sendo subjugado, sem ter condição de se libertar, geme, chora, cativos, presos. Veja como estavam, que situação, sem ter condição de fazer nada, sem ter condição de se libertar, sem ter condição de alguma solução acontecesse. Não tinham. Então Asaf, ele busca a solução com Deus, ele busca em Deus a solução. É interessante isso, ver o povo na condição que estava. Então nós enxergamos
e olhamos até mesmo para nós. Jesus, como libertador, ele veio ao mundo como libertador, ele veio ao mundo para salvar. A Bíblia fala que ele veio à terra para salvar. Ele próprio disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim ao mundo, para que tenham vida e a tenham em abundância, mostrando que ele é o libertador. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, nós encontramos o Espírito do Senhor, disse Jesus. Quando ele estava na sinagoga, deram para ele o livro que se lia lá na sinagoga, e então Jesus, com o livro aberto na mão, quando ele olha na carta de Isaías, capítulo 53, Isaías ali escrito, capítulo 61, versículo 1 e 2, quer dizer, me desculpe, e quando dizia ali, o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu, me capacitou para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos de Satanás, para curar todo tipo de doença e para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos, libertar os cativos de Satanás. Veja, o Espírito do Senhor estava sobre ele estava mostrando ali a responsabilidade que ele tinha para com o povo agora, para com a humanidade. Ele estava ali descrevendo o seu ministério. E então ele fecha a Bíblia, entrega ao servente e depois fica ali sentado, olhando para todo mundo, e ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Veja, a Bíblia também revela, Jesus disse por Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que ele fala, eu vos aliviarei, ou seja, eu vou libertá-los, eu vou curá-los, eu vou transformar a vida de vocês. Mas eles, vinde a mim cansados e oprimidos, olhando para o mundo, olhando para o povo, vendo o seu sofrimento, vendo que eles estavam sobrecarregados de tanta dor, tanto sofrimento. Mas Jesus busca essa responsabilidade para ele e assim lança o seu convite para o mundo inteiro. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós também encontramos muitas outras coisas. Como é grande o poder de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus, o Pai, Deus, ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte praticando o bem, olha lá, praticando o bem, coisas boas, libertando os cativos, os oprimidos de Satanás e ensinando o Evangelho, Esta é a obra, este é o ministério de Jesus. Veja, hoje nós estamos numa melhor condição do que o próprio Asaf. Asaf estava clamando, buscando a Deus, porque ninguém podia fazer nada. Os prisioneiros iam ser mortos, muitas pessoas já tinham sido mortas, sangue corria, dor, sofrimento. Mas veja, de repente nós encontramos na própria Bíblia, A Bíblia fala que Deus amou o mundo que deu, enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para o mundo hoje, nós olhamos a situação do mundo, nós vemos o que está acontecendo, Essa pandemia, coronavírus, que está assolando a terra, nações em conflito, em choro, em luto, Quantas coisas não estão acontecendo? Aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outra cidade, aqui em Piracicaba, a nossa cidade. Veja a situação que está, todo mundo está na sua casa, pessoas estão sendo destinadas à morte, estão lá cativos numa cama de hospital, ou então numa cabana. A gente vê a reportagem, enfermeiras dizendo até mesmo, quando chega mais doente, não tem aparelho respiratório, e aí um olha para o outro e diz, coloca naquele que tem 80 anos, ou coloca naquele que tem menos idade. O que fazer? Pois falta aparelho, falta tudo. Veja, foi pego o mundo praticamente de surpresa, foi pego o mundo sem provisão alguma para poder se defender. Como a invasão da Babilônia, foi repentina, quando se viram, já estavam mortos os soldados, já estavam mortos os israelitas, e já estava todo mundo agora prisioneiro.
O que nós sentimos hoje é como se estivéssemos em uma prisão, em uma prisão. Estamos livres pelo meio de comunicação, estamos livres pelo WhatsApp, pelo Facebook, os aparelhos que nós temos hoje, mas de uma forma ou outra nós nos sentimos como uma prisão, todo mundo na sua casa, isolado. Quando sai para a rua, sai com máscara, luva, pessoa só falta sair de repente com uma armadura. Mas veja, graças a Deus, né? Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que veio a essa terra. A Bíblia fala que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus conhece o passado, presente e futuro. Deus conhece todo o tempo. Deus sabia dessa situação, sabia que isso iria acontecer. A Bíblia fala que o homem semeia vento e ele colhe tempestade. E por causa de colher tempestade, todo mundo fica envolto. Tipo o próprio israelitas, né? Alguns que estavam em pecado induziam o povo ao pecado e consequentemente o mal veio sobre aquele lugar. E o povo então gemia pelos seus mortos, e gemia por aqueles que iriam morrer, e gemendo pela sua própria vida, escravizados. Mas veja, nós hoje estamos numa melhor condição, porque Jesus, quando veio, olha lá, ele disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá, né? Então nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, nós temos Deus ao nosso alcance. A Bíblia fala que pelo sangue de Jesus Cristo, Deus criou um caminho ao Pai. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós temos Jesus Cristo, nós podemos chegar ao Pai. Se nós podemos chegar ao Pai, nós podemos ser ouvidos pelo Pai. E se nós somos ouvidos pelo Pai, Ele ouve, mas não esquece, Ele age. João, quando escreve sua carta em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, ele chega a dizer: se nós oramos a Deus, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, quando oramos a Ele, esta é a confiança que temos, recebemos os nossos pedidos. Veja, a oração, ela é uma ferramenta maravilhosa. A Bíblia fala orar sem cessar. A Bíblia fala buscar em Deus a nossa solução. Davi disse, diante do problema, ele não olhava para a terra, ele olhava para o céu. De onde vinha o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você está aí na tua casa, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja em outro estado, em outra cidade, ou até mesmo em outro país, onde essa gravação possa estar chegando a você, talvez ao vivo, ou talvez você que vai no decorrer dos dias ouvir essa mensagem. Eu quero dizer para você, há uma solução para o problema, há uma solução para a situação, há uma solução para que você seja liberto do espírito da morte. Há uma solução, sim. Deus é Deus poderoso. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus, né? Eu vejo Jesus indo ao tanque de Betesda, e quando ele chega lá, ele vê um paralítico, 38 anos deitado numa cama, e ele olha para aquele homem, olha para milhares de pessoas que estavam ali, e ele diz para aquele homem, quer ser curado? E aquele homem fala, mas eu não tenho quem me coloque no tanque, pois a água se movia no tanque, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença, qualquer enfermidade. Mas ele não tinha, ele era paralítico, ele ficava confinado ali, e ali não tinha privilégio, não. Ali não tinha aquele que falava, não, vamos deixar mais aquele lá, vamos olhar a idade, vamos olhar o tempo, vamos olhar a gravidade. Lá não tinha nada disso, não, estava todo mundo lutando pela vida. E Jesus chega àquele homem e diz, você quer ser curado? E o homem fala, eu não tenho que me coloque no tanque. Cada vez que eu tento, entra outro na frente. Cada vez que eu penso em ir, entra outro na frente. Tempo ele estava ali, cativo, preso naquela cama. Mas Jesus veio a ele, e Jesus disse para ele, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem levantou, pegou a cama e foi para a casa dele. Jesus estava lá, como Jesus também um dia foi a um sepulcro, né? João capítulo 11, fala que Jesus foi a um sepulcro, onde tinham colocado um amigo dele que havia falecido. E lá nesse sepulcro, agora ele levou as suas irmãs Maria e Marta, e quando chega lá, a Bíblia fala,
comoveu Jesus ver aquele povo lamentando e chorando, e uns dizia: não é amigo de Lázaro? Por que ele então não veio e o curou? Ele pode, Deus o ouve. Mas Jesus estava lá. Veja, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que crê em mim nunca morrerá, porque já passou da morte para a vida. Meu irmão, Jesus estava lá, Jesus foi naquele lugar onde não tinha mais solução, onde não tinha mais o que ser feito, não tinha mais. Mas Jesus disse: onde o colocaram? E ali apontaram o lugar onde colocavam uma pedra na frente do sepulcro. Então Jesus disse: tirai a pedra. E eles logo disseram, as irmãs de Lázaro: Senhor, não dá, faz 4 dias que ele está aí, já está no estado, Senhor, que cheira mal. Jesus disse: não te disses eu, se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu? E então, com essa palavra, elas foram lá, tiraram a pedra, e Jesus então mandou Lázaro sair para fora, e Lázaro saiu. Tiraram as faixas que estavam sobre Lázaro, lá estava Lázaro, novo em folha, vivo, né? Maravilhoso. Por muitos anos deu testemunho da vida, o chamado da morte para a vida, né? Meus irmãos, quem tem Jesus nunca perde. Ele está sempre pronto, junto, participando da vida da pessoa. Ele está ali para socorrer. Nós temos um caminho, não importa onde você esteja. A Bíblia fala que um rei estava à beira da morte. Deus enviou o profeta Isaías, e Isaías foi ao rei Ezequias e disse para ele: olha rei, bota a tua casa em ordem, porque essa doença é para a morte. E aí então Ezequias não levantou da cama, não pediu para ninguém orar. Ezequias simplesmente virou o rosto para a parede e fez a oração a Deus. Orou a Deus, clamou pela misericórdia de Deus, clamou pelo desejo de vida, clamou pelo motivo de querer viver. E quando ele fez isso, Isaías estava saindo do palácio. Deus falou para Isaías: volta lá e diga para o rei que eu ouvi a oração dele e acrescentei sobre ele mais 15 anos de vida. Veja, Deus é maravilhoso. Deus estava lá com Isaías, cuidando daquele homem. Meu irmão, Deus é a vida. Deus enviou para nós a vida. Jesus é a vida. Ele veio. A Bíblia fala: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Oh, meu Deus, que coisa linda. Podemos clamar, podemos buscar a Deus para que nos livre do mal. E aqueles que estão cativos à morte, podemos também clamar a Deus para que a vida venha sobre eles. Veja, tudo podemos, através de um nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Tudo que pedir ao Pai em o meu nome, Ele vô-lo concederá. Nós vamos orar agora. E eu peço que você, oh Deus, como Asaf, né? Nós podemos unir-nos nesta oração. E no nome de Jesus, olha, não por minha capacitação, não por meu merecimento, mas por Jesus, pelo feito de Jesus, pelo nome de Jesus. Então Deus responde às orações. O caminho da solução, o caminho da vida, o caminho da saúde, o caminho da prosperidade, o caminho do milagre de Deus na vida daquele que crê. E porque você está conectado aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está conectado, você crê, porque senão você não estaria conectado aí. Quem se conecta com o pastor Miguel, quem se conecta para ouvir a mensagem da palavra de Deus, com certeza é porque crê. E se você crê, milagres acontecem quando você ora no nome de Jesus a Deus. Vamos orar. Eu convido que você agora se una comigo e nós vamos clamar a Deus para que esse mal desapareça, para que o coronavírus acabe por fim, né? Acabe, em nome de Jesus Cristo. Alguém disse para mim: mas pastor, como nós vamos destruir o coronavírus se alguém disse que o coronavírus está vindo da parte de Deus? Eu falei: olha, mesmo que Deus esteja por trás dessa situação, veja, a situação não foi colocada por Deus, a situação foi colocada
pelo próprio ser humano. Ele semeia vento e ele colhe tempestade. E se Deus então nos deu o caminho da vida, e se Deus é misericordioso, nós podemos orar. E disse mais, Deus tem uma dívida com o Brasil. Quando Oswaldo Aranha, em 1948, deu o lado positivo para Israel se tornar nação, era o voto Minerva, né? Era a decisão, ou torna nação ou não torna nação. Graças a Deus pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que disse, não, Israel deve ter a sua nação. Essa bênção Deus está derramando sobre o Brasil. Eu creio, esse vírus não vai ser bem sucedido aqui no Brasil, não. Ele pode se levantar, ele pode causar alguma coisa aí, mas com certeza ele não vai ter a repercussão que o mundo está tendo, porque Deus tem uma dívida com o Brasil. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Deus honra aquele que honra. A Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendito é o povo que ele elegeu para ele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. É no nome de Jesus que nós elevamos o nosso clamor a Ti, ó Pai. Ó Deus, segundo as palavras de Asaf, Pai. Olha, Deus, e vê o sofrimento. Vê o sofrimento do mundo, meu Pai. Um mundo que hoje está enlutado, onde, Deus, a morte está ceifando muitas vidas, Pai. Ó Deus, nós queremos que o Senhor veja o gemido dessas famílias, Pai. O gemido do mundo, ó Deus, que está, Senhor, através desse sofrimento, através, Deus, dessa pandemia, através, Deus, desse coronavírus, Pai, que está assolando, que está decepando vida, Pai, que está deixando lares, Deus, tristes, com lamento, com gemido, com choro, Pai. E se não bastasse esse, também o gemido, Deus, por aqueles que estão, Senhor, com esse vírus, ó Pai, contaminado, que estão no leito do hospital, que estão numa cama, Deus, muitas vezes numa cabana improvisada, num lugar improvisado, com talvez até mesmo, Senhor, sem uma assistência profissional capacitada, Pai. Mas, Deus, nós clamamos a Ti, meu Pai. Ó Deus, veja tudo isso, meu Pai, sobre a humanidade que o Senhor Deus criou, sobre a humanidade que o Senhor Deus colocou sobre a terra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, Pai. Clamamos, Deus, ó Deus, olhando para o Teu poder, pela grandeza do Teu poder, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, pelo grande poder de salvação que Jesus tem, pelo grande poder de libertação que Jesus tem, pelo grande poder de cura que Jesus tem, pelo grande poder de vida que Jesus tem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, e nós repreendemos esse mal sobre o mundo, ó Pai. Nós declaramos destruído este mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós destruímos, Pai, este mal. Satanás que está por detrás disso, Pai, nós repreendemos, Pai. Nós ordenamos o cessar do diabo, o cessar de Satanás, o cessar dos seus anjos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Porque o mal não vem de Ti, Pai, porque o Senhor Deus é o Pai das luzes, Pai. Aonde não há trevas, Pai, as trevas estão em Satanás. Então nós o repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos esse vírus, Pai, essa pandemia, repreendemos esse vírus, o coronavírus, Pai, e o declaramos derrotado, o declaramos morto. Em nome de Jesus Cristo, nós cortamos a vida desses vírus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que tudo cesse, para que tudo acabe. E as famílias que estão, ó Deus, com seus cativos, Pai, nos leitos hospitalares, prisioneiros da morte, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a vida se faça em cada lugar, em cada leito hospitalar, em cada cama, ou seja, maca, ou onde quer que eles estejam ali confinados. Ó Deus,
orando, talvez pensando se vai morrer ou vai viver, mas Deus, ali o teu amor se manifeste, ó Pai, o teu grande poder de vida se manifeste, Pai, pois em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essas pessoas com vida e não com morte, nós repreendemos o espírito da morte e liberamos sobre eles, ó Pai, o espírito da vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sobre todo o Brasil, Pai, ó Deus, lá na Espanha, lá em Portugal, ó Deus, lá na Itália, nos Estados Unidos, Pai, ó Deus, em todas as nações, Pai, independente da nação que seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos o espírito de vida, Pai, para que esse povo viva e não morra, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, assim nós oramos, Pai, e assim abençoamos o mundo. Pai, eu oro por cada pessoa que está conectada aqui, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada ouvinte, eu oro por sua casa, eu oro pelos seus entes queridos, eu oro, Deus, por sua família, eu oro, Deus, pelas pessoas idosas que ali estão, Pai, ou pessoas, Senhor, que também têm algum já problema físico, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro por todos, Pai, e declaro todos protegidos no nome de Jesus. Eu designo anjos que executam a voz da tua palavra, Deus, a estar junto com cada casa, Pai, em cada casa, Pai, ó Deus, para guardar, para libertar, para não deixar ali a praga entrar, para o vírus não ter poder ali nessa casa, nessa família, Pai, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu os declaro com vida, liberto, eu declaro a paz, ó Deus, tomando conta do coração e da mente de cada um. Eu declaro, Deus, a união, o amor nesse lar, Pai. Eu declaro, Deus, Pai, o espírito de vitória em cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que todos possam se ocupar, Pai, com as coisas celestiais e não terrena, até que passe essa tempestade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, que o Espírito Santo, Pai, o Consolador, o substituto que Jesus nos enviou, Pai, possa estar presente e atuante na vida de cada um, Pai. Esta é minha oração, Pai, para aquele empresário que está desesperado, para aquele homem, ó Deus, comerciante que está desesperado, para aquele autônomo, ó Deus, que também está vendo-se em situação má. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E, ó Deus, Tu és Deus que abre porta onde não tem porta, que faz caminho onde não há caminho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que as portas estejam abertas a essa pessoa, que o caminho seja aberto a essa pessoa, ó Pai, e que ele possa compreender e viver, Pai, até que passe essa situação. Assim eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim abençoo todos, Pai, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, Pai, governos federais, estaduais, municipais, os secretários da saúde, ó Pai, ó Deus, os enfermeiros, os médicos, Pai, os profissionais que estão na linha de frente, aqueles que têm supermercado, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, para poder repartir, Senhor, alimentação para o povo, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando em lugares que não podem ser fechados, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor Deus o proteja, que o Senhor Deus dê livramento, Pai, pois em nome de Jesus eu os declaro protegido e guardado por Ti, Pai. Também Deus abençoe, Pai, ó Deus, aqueles que estão morando na rua, Pai, que não têm habitação certa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu amor, Pai, também se faça sobre essas pessoas, Pai. Deus, que a Tua misericórdia se faça, Pai, com aqueles que moram, Deus, nas favelas, com aqueles, Deus, que estão, Senhor, ó Deus, pelos cantos do mundo, Pai, seja aqui no Brasil, Pai, seja, Deus, em outros países, na Índia, na África, Pai, ó Deus, não importa onde estejam, porque todos os países têm, Jesus diz, o pobre vocês terão sempre junto a Ti, mas Pai, seja a Tua misericórdia sobre eles, Pai, levante, Deus, ajudadores, levante corações com sentimento, Pai, levante, Deus, pessoas que possam, Deus, suprir a necessidade dessas pessoas, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro por todos, Pai, e declaro todos abençoados, Pai, no nome de Jesus Cristo, que Tua misericórdia seja, Pai, como foi sobre Jerusalém, como foi sobre aqueles prisioneiros, também seja, ó Deus, sobre o mundo nos dias de hoje. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, e que todo louvor, toda glória e honra, meu Pai, seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu quero que você se sinta bem. A Bíblia diz, feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que nele tem a sua força. Que a força de Deus seja a tua força. Que a força de Deus seja a força da tua casa. Que a força de Deus seja a força dos seus entes queridos. E eu posso lhe garantir que essa força, ela nunca falha. Essa força, não existe força superior a essa. Deus é maior que tudo. Eu quero que você fique firmado na rocha. Eu quero que você não dê lugar para dúvida. Eu quero que você levante de manhã e faça a sua casa um altar de louvor e júbilo a Deus, o Todo-Poderoso. E assim você encherá a tua casa, encherá todo o espaço da tua casa, a atmosfera da tua casa, com voz de louvor. E pode ter certeza, a farinha multiplicará na panela, o azeite multiplicará na botija, os milagres hão de acontecer e você viverá feliz, em paz, em amor, até que passe essa situação. Fica com Deus. Amanhã estaremos aqui de novo. O jejum amanhã, jejum não, a oração amanhã. Oração, 11 horas da manhã, nós vamos estar mundialmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular, unido para essa oração. Então você pode, marque num papel para você não esquecer, são tantas coisas que acaba se esquecendo, né? Então você marca no papel e você lembra. Deus ama você. Fica na paz, fica com Deus, eu amo vocês. Um abraço, estou orando por vocês. Eu sou aquele que intercede por suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica com Deus.